Boa noite, gente linda. Quanto tempo não nos vemos por aqui? Como estão vocês? Essa live era para ter acontecido semana passada, né? Mas aí resfriei, graças a Deus agora estou melhor. E durante ali, contextualizando um pouco, né? Quando eu contei para vocês como foi toda a parte de descobrir a gestação e tudo o que aconteceu, eu percebi algo que tão claramente que antes eu não havia percebido, né? O quanto o poder do vínculo faz com que a gente, em momentos meio turbulentos, faça com que a gente sinta mais segurança, que a gente tenha um pouco mais de segurança passar por aquilo, passar pelos desafios. Então, vou trazer um pouquinho dessa história e também entrar não só nessa parte sistêmica, mas também a gente vai falar um pouco de neurociências e também um pouco de história da humanidade, né? Porque nós somos seres gregários, né? Então nós somos feitos para ficar em grupo. Boa noite! Somos feitos para ficar em grupo, nós somos criados para estar em grupo, né? Então nós só chegamos aqui enquanto humanidade pela nossa capacidade de vinculação. Então como não considerar os vínculos como algo importante? E aí, só para fazer um adendo, né? Eu quero fazer uma live, eu sempre faço com vocês uma live bem condensada, algo de 20, 30 minutos, porque aquilo é o essencial. A gente vai falar sobre o essencial. Boa noite, Lelê! Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos contextualizar um pouco, né? Por que eu quis trazer esse tema para vocês? Eu contei um pouquinho da história do início da minha gravidez, quando eu descobri. E, gente, eu passei muito mal os 3 primeiros meses. Muito mal. Assim, de um enjoo que me acompanhava da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. E eu não dava conta de chegar perto do fogão, de fazer preparação de comida, nada disso. E eu já estava cozinhando na minha casa, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu descobri um amor pela cozinha, que eu estava ali linda, plena, maravilhosa, fazendo pratos. E quando veio ali a 6ª semana de gravidez, isso acabou. Eu não consegui mais. As proteínas, então, eram o que era mais delicado para mim. Eu não conseguia cozinhar uma proteína sem passar mal. A ponto de ter que ir me enfiar lá no banheiro, meu homem digníssimo, maravilhoso, fechar todas as portas para que eu não sentisse o cheiro, nesse grau. E o que aconteceu com isso? Eu precisei de muito suporte dos meus vínculos, da minha rede. Então, e aí eu percebi, né, falando, gente, olha quantas mãos se estendem. E aí eu quero que você já comece a trazer isso aí para sua vida. Quando as coisas apertam, quais são as mãos que você sabe que você pode contar? E se você acredita por um minuto que existem mãos que você não pode contar, ou que não existe nenhuma mão que você não pode contar, já registra essa informação aí com você que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né? Eu fiquei ali almoçando na casa da minha mãe todos os dias praticamente, porque é o único jeito que eu tava conseguindo de comer, e o meu homem trabalha o dia inteiro, então não tinha como, às vezes, fazer almoço ali, almoço e janta, e à noite ele se desdobrava entre todas as atividades dele para poder fazer a nossa janta. E até a minha sogra, meu sogro, minha cunhada fizeram marmitas, então percebam como isso tornou com que esse momento tão delicado para mim, de tantas reviravoltas, tanto desconforto físico, fora o emocional, porque para quem me conhece eu sou muito agitada, né? A autonomia para mim é um valor assim altíssimo. Não conseguir fazer algo, então isso humildece a gente também. Porque além da gente poder contar com os nossos vínculos, a gente saber que a gente pode contar com os nossos vínculos, a gente também precisa saber receber. São 2 grandes pontos, né? Então, eu preciso saber que eu posso contar com alguém, e você sempre pode contar com alguém. Sempre tem alguém com uma mão estendida, e se você não confia em uma mão estendida, você, na realidade, não confia no seu pai, na sua mãe. É o mais profundo do que a gente vai chegar lá pra frente. Olá, Fefe, um beijo. Um cuida do outro sempre, exatamente. Então, isso que eu queria trazer pra vocês. É muito mais profundo do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, todos esses vínculos
fizeram com que eu tivesse mais conforto, que eu passasse com mais leveza por esse momento tortuoso. Mas agora vamos voltar lá para a questão de nós sermos seres gregários. Já existem muitos estudos, a neurociência já estuda, que a gente só chegou aqui enquanto humanidade, a gente só chegou aqui enquanto espécie pelo nosso poder de vinculação, né? E aí as leis sistêmicas, que na realidade são leis da vida, trazem que enquanto a gente está ali alinhado com elas, a gente consegue viver com mais fluidez e harmonia. Porque como nós viemos aí de um estudo, né, de uma evolução enquanto humanidade baseada em vínculos, em vinculação, em grupos, em sistemas, em que cada um tem sua função, em que ninguém pode ser excluído porque tem direito a pertencer e que as trocas precisam ser equilibradas. Isso também nos faz lembrar que, como isso está tão gravado a ferro e fogo no mais íntimo do nosso ser, naquele ser mais bicho, porque sim, somos todos bichos, somos mamíferos antes de tudo, né? Olha a nossa evolução. A gente depende de um vínculo para sobreviver. Isso no mais íntimo. Por quê? Já tem estudos também de universidades, tá? Que contam o seguinte. Antes vale, faz melhor a saúde, você vive mais tempo e melhor com um casamento mais ou menos do que sem casamento nenhum. Acreditem nisso. Então, fizeram uma amostragem com 2 grupos, onde primeiro grupo não tinha nenhum tipo de relacionamento, não tinha nenhum tipo de casamento, não tinha uma parceria afetiva, não tinha. E o segundo grupo tinha casamentos, tinha parcerias e tinha lá suas questões, como, enfim, casamentos têm questões, né? Não existe esse mundo cor-de-rosa como se não houvesse, a gente está sempre se refazendo dentro de um vínculo. E eles contaram, né, que as pessoas que não tinham vínculo nenhum, esse primeiro grupo, eles viviam menos, eles tinham menos qualidade de vida, por conta da falta da vinculação. E no segundo grupo, as pessoas viviam mais, mesmo com os perrengues do casamento, mesmo com tudo, elas viviam mais. Então, para vocês verem o poder que isso tem. E agora eu quero que vocês olhem um pouquinho mais profundamente para o quanto vocês conseguem confiar nesses vínculos. Bowlby também trouxe, né, um outro estudioso, a teoria dos vínculos, né? A teoria do apego, desculpa. E que existem 2 grandes tipos de apego. O evitante e o ansioso por agradar. O que é o evitante? O evitante é aquela pessoa que, se ela vê que existe alguma coisa errada com aquele relacionamento, ela foge primeiro. Ou seja, no menor indício que eu tenho de que esse relacionamento vai dar errado, esse relacionamento vai gerar briga, esse relacionamento não vai dar certo, ela foge, ela tem um vínculo evitante, ela evita falar. Se existe algum contratempo entre o relacionamento, então 2 pessoas são amigos e não estão se dando bem ou gera algum ruído, essa pessoa evitante, ela não vai geralmente procurar um confronto, ela vai se isolar, ela vai evitar falar, por conta do apego evitante. Antes que você me rejeite, eu rejeito você. Esse é o evitante. No outro extremo, a gente tem o ansioso por agradar, que são aqueles famosos que faz de tudo para agradar alguém dentro de um vínculo, qualquer que seja, passando por cima dos seus limites pessoais, passando por cima de tudo que às vezes é importante para si, só para não sentir a rejeição. São 2 opostos que não ajudam. Conseguem perceber algo assim em vocês? Ou alguém que vocês lembram? Que sempre tem alguém perto, né? Isso tá entre os relacionamentos. E é muito interessante de perceber, porque se dentro de um vínculo nós somos feridos, é também dentro de um vínculo que nós somos curados. Só que para isso exigem uma coragem, uma vulnerabilidade e uma disposição para estar na vida que é de uma força interna gigante. E aí eu vou trazer mais um pouquinho para um paralelo. Pessoal, eu tinha algumas referências ali já antigas, passadas, e isso também a neurociências conta muito. Se você tem
uma experiência de vida, uma referência negativa sobre algo que você passou, essa referência negativa, ela vai se tornar um ponto em que o teu cérebro vai tentar te proteger, todo o teu sistema vai tentar te proteger de todas as formas para que você não passe por isso novamente. Então você junta referência negativa com teoria de apego, que, né, às vezes tem um apego evitante ali, e vai para a vida. Aí você tá lá dentro de um vínculo e acontece algo dentro daquele vínculo em que você começa a se aproximar de uma situação que você já viveu antes e tem uma referência negativa. Qual que vai ser a sua primeira reação natural? Fugir daquilo, fugir daquele vínculo. E você às vezes não se dá a oportunidade de, dentro também de um vínculo, criar uma referência positiva. Voltando, né? Casos da vida real, porque aqui a gente gosta de falar isso. E eu trago muito do paralelo da minha vida pessoal, gente, porque parece que fica fácil, né? Alguém vir aqui e falar um monte de teoria, e neurociências, e constelação, e leis, e não sei o quê. Fala, tá, mas e aí, você na sua vida? Pra estar aqui, a gente precisa de um sacerdócio para falar sobre isso. É um sacerdócio. Lidar com ajuda é um sacerdócio. Então, falar tudo isso aqui, porque eu falo que é uma filosofia de vida. Porque não existe caixinha separada. Não tem como eu estar falando isso aqui pra vocês e não viver isso. Porque não tem verdade. Isso é sentido. Isso não precisa ser falado. Isso é sentido. Então, quando eu estava ali no momento em que eu estava com uma referência negativa muito forte, no início da minha gravidez, sobre eu preciso dar conta de tudo sozinha, e eu não sei se vocês já passaram por uma gravidez, gente. Olha. Mas é um momento em que existem oscilações hormonais gigantescas, questões físicas também que você passa mal. Então, você vive numa montanha russa. É todo dia uma montanha russa. E aí você pode ter a formação que você quiser, meu querido. O máximo que vai acontecer é você cair e voltar mais rápido. Mas que você vai tropeçar um cadinho, você tropeça. Porque não é humano, não é mesmo? E assim, né? Os cria, elas vêm ensinar a gente muita coisa também. Principalmente a como ser um pouquinho mais humilde. Principalmente como ser mais humano, como a gente percebeu o nosso lugar na vida. É lindo, é uma lição assim, prática maravilhosa. Então eu tava ali diante de uma referência, né, de uma situação em que eu já tinha uma referência negativa. Como já estava emocionalmente numa situação mais delicada, eu entrei rapidamente no evitante. Por quê? Porque a referência negativa do meu cérebro ativou esse sistema de proteção e eu entrei nesse sistema evitante. Precisou que uma pessoa amada, que eu amo demais, virasse pra mim, né, e falasse pra mim o tempo todo: você não tá sozinha, você não tá sozinha. Repetidas vezes até que eu me tocasse que eu já estava em outro momento de vida, que eu já era outra pessoa e que eu não precisava acreditar que eu precisava lidar com tudo o que estava acontecendo à minha volta naquela época sozinha. Então vejam o poder do vínculo. Não é só sobre contar com uma rede de apoio, é você saber que existem mãos estendidas e que além de você saber que você pode contar com alguém, você também precisa aprender a receber a ajuda de alguém. Preservando sua dignidade, obviamente, e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de um lugar em que a gente precisa saber que essa história de não preciso de ninguém, isso é falácia, porque boba é quem anda sozinho. E quando uma pessoa vem com uma teoria dessa, a gente já vê que ela tem um apego evitante e que, na realidade, quando a gente não consegue confiar nos nossos vínculos, a gente não consegue verdadeiramente dar a mão para alguém, né, ou receber uma mão estendida de alguém, a gente não confia, na realidade, no nosso pai e na nossa mãe. Porque se eu não posso contar com meu pai e com a minha mãe, que são as pessoas que são as grandes referências, né, internas a quem a vida pode chegar até mim, como eu vou poder contar com qualquer outro vínculo? Então, quem tem muita dificuldade, a questão de vinculação, na realidade, lá no fundinho, tá contando que ainda duvida se pode contar com o pai e com a mãe. Tem alguma crítica, tem alguma exigência, tem alguma questão de exclusão, pode ser o que for. O primeiro movimento que a gente precisa fazer para conseguir se mover na vida, né, com vínculos de maior qualidade,
conseguindo também estar no nosso lugar para também trocar em equilíbrio, é saber que o nosso pai e a nossa mãe deram aquilo que eles puderam, com o que eles tinham, com tanto de informação que foi possível e com o que estava disponível de acordo com o que receberam. Então a gente sempre vai voltar para pai e mãe. Não tem como. Porque se tudo se originou ali, como não voltar para lá, né? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Acho que, tô boa de tempo. Não quero fazer uma live muito demorada, como eu falei no início, porque eu não acredito que ajuda. Fica uma falação muito grande. Eu, pessoalmente, não gosto de lives muito grandes. Mas eu quero que vocês reflitam. Quais são as mãos que vocês confiam que vocês podem contar? E de quem você também é uma mão de confiança? Porque sempre existe. E se existe uma pontinha sua que diz aí que de repente, não, mas eu não posso contar com alguém, eu quero que você lembre com carinho do teu pai e da tua mãe. E saiba que alguém te cuidou quando você era bebezico. Porque senão você não estava aqui vivo, respirando, olhando pra mim e recebendo essa mensagem hoje. Então, como eu vi ontem, né? E lá no post da Vilma que eu coloquei pra vocês, bobo é quem anda sozinho, que a gente saiba tomar a força de quem veio antes. E que a gente também saiba generosamente dar e estender mãos com amorosidade, respeitando os destinos, respeitando a dignidade das pessoas. E eu já entro no paralelo aí, né, das ordens da ajuda, que é o que a gente vai falar no grupo Inteligência Sistêmica, que vai acontecer aqui em Santos, no dia 16 de março. Memória de grávida é uma coisa. Então, a gente vai falar. E por que falar sobre ordens da ajuda? Porque quando a gente sabe o nosso lugar e respeita o lugar e a dignidade do outro, a gente para de interferir no destino do outro sem ser solicitado, a gente para de fazer mais, né? Ou então a gente para de receber de menos e a gente começa a caminhar com mais qualidade nos nossos vínculos, porque é isso que a gente precisa aprender. Se nós somos seres gregários, programados para os vínculos, tudo que a gente precisa aprender nessa vida é como se mover com mais qualidade, com mais dignidade nos nossos vínculos, com mais leveza. Então é isso que eu quero propor para vocês. Para quem quiser estar no grupo, fica à vontade, as inscrições estão abertas. E para quem quiser vir ficar junto aqui, eu pretendo vir mais fazer lives mais vezes. E um último paralelo, né, sobre pegar a força de quem veio antes. Quando eu fiquei sabendo da duplinha, a primeira coisa que veio na minha cabeça no momento de dúvida, no momento de medo, óbvio, né? Porque a gente não estava esperando nada disso, não agora. Foi, meu Deus, como que eu vou dar conta? Será que meu corpo vai dar conta? Será que ele vai conseguir sustentar o que vai acontecer dentro de mim? E aí eu lembrei que eu herdei, né, essa possibilidade genética do meu avô, pai da minha mãe. E eu lembrei da minha bisavó, Hermínia, que lá em 1921, sem a tecnologia que eu tenho acesso hoje, a informação que eu tenho acesso hoje, o avanço médico que eu tenho acesso hoje, ela deu conta de gêmeos, né? E ela deu conta de gêmeos univitelinos e em uma situação muito mais precária do que a gente hoje se encontra, né? E quando eu pensei nela e eu lembrei dela, eu falei, poxa, se ela deu conta, eu consigo dar muita conta. Uma força muito calma chegou. Porque quando a gente tá sabendo que, assim, ninguém tá sozinho. E se você acredita que meu pai e minha mãe já são falecidos, já não estão mais nessa vida, você continua não sozinho, não estando sozinho, porque eles continuam vivendo dentro de você, através de você. Por isso que a gente nós somos continuidade de quem veio antes. Se a gente está no nosso lugar com humildade, com força, a gente consegue estar nessa vida também carregando eles juntos e carregando a força deles. É essa a beleza de respeitar lugares, é essa a beleza de respeitar o pertencimento.
Se eu chego nessa vida, não olho pra ninguém que tá atrás, não reconheço ninguém que tá atrás, e eu quero carregar o piano do zero sozinha, a vida vai ser muito pesada. Mas quando eu olho, reconheço, reverencio e vejo tudo o que foi feito antes da minha chegada aqui, vejo, cara, eles já avançaram um bocado. Exatamente, há mais de 6 anos. Quanta força dessa Bisa? Pois é, foi a força dela que me tomou. 1921, gente, Portugal. Vai saber quais eram as condições médicas, sanitárias, como que foi essa gestação, às vezes no escuro, às vezes não sabia que eram gêmeos, né? Só aconteceu, como tudo acontecia antes. E ainda assim a vida chegou e a vida tá aqui, ela tá se expandindo e ela continua indo. Então, parem de querer carregar o peão e inventar a roda, achando que vocês que chegaram agora, há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 60 anos, invalidar, sabe, a experiência de todo mundo que chegou antes. Não invalidem a experiência de quem chegou antes. Não invalidem as experiências dos seus pais. Pelo contrário, olhe com reverência, olha com amor, olha com reconhecimento e busque daqui pra frente fazer algo diferente, algo de bom com a tua vida. Porque é sobre isso. Para de inventar a roda e querer carregar o piano sozinha. Pelo contrário, toma essa força calma e caminha pra onde você quer caminhar. Que você vai ter muito mais força. E é isso, força calma. Quem já conseguiu sentir isso em algum lugar, em um grupo de constelação, numa meditação, ou simplesmente nesse exercício de parar e reconhecer o seu lugar e de todo mundo que veio antes, consegue perceber que você é tomado por uma força de saber que você dá conta de você, do seu destino, e ainda assim é calmo. Porque o amor é calmo. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que tenha chegado num bom lugar no coração de vocês e pra quem precisa ouvir. E não esqueçam essa frase da Vilma de Oliveira, que foi maravilhosa, que ficou no meu coração também. Boba quem anda sozinho. Saibam que vocês não andam sozinhos. Confiem nos vínculos de vocês, nos vínculos de qualidade de vocês. Jéssica, eu não tenho vínculos de qualidade. Olha pra você. Assuma a responsabilidade, porque quem tem mais responsabilidade também tem mais poder de ação. E procure, então, vínculos de qualidade. Começa em você, ok? Um beijo no coração de vocês, a gente se fala. Quem sabe na próxima semana, né? Pra falar de um outro tema que seja do interesse de vocês, vamos ver. Não gosto de nada muito engessado, quem me conhece sabe. Também te amo, irmã de alma maravilhosa, madrinha dos meus bebessauros, da minha pequena aqui. Quem tá doida pra aparecer aqui. Então, um beijo, fiquem com Deus, a gente se fala e até mais.